pessoal, continuando aí a avaliação cardiorrespiratória, dessa vez a gente vai falar da manovacometria, que é um teste não invasivo que a gente vai utilizar para fazer a avaliação da força dos músculos respiratórios. Quando a gente pensa na manovacometria, para que ela vai servir? Então ela serve para a gente avaliar os músculos, avaliar a força, né, dos músculos respiratórios. Como é que a gente faz para a gente avaliar essa força muscular? Basicamente, né, aqui vocês estão vendo, tem esse desenho que eu fiz, que é o manovacômetro. Então isso aqui é o manovacômetro, que é o aparelho que a gente vai utilizar para fazer a manovacometria. E aqui a gente vai ter as pressões, beleza? Uma coisa que é importante, que está pequenininho, mas as pressões do manovacômetro, ele vai mostrar para a gente algumas pressões. E essa pressão ela vai ser em centímetros de água, que é a unidade que a gente vai utilizar. Então, a gente utiliza essa pressão em centímetros de água, beleza? Esse aparelhinho aqui, o manovacômetro, ele vai ter essa região do manômetro, e aí o manômetro ele pode ser digital ou analógico. Então, os mais antigos eles são analógicos, alguns mais novos eles são digitais. Aí a gente tem um tubo que é conectado ao manômetro ali, um encaixe para a boca. E aí nesse encaixe a gente vai colocar o bocal, né? Então o bocal ele vai ser aquele tubinho que é um material parecido com um papel ali um pouco mais rígido, onde o paciente ele vai fazer as forças ali, tanto inspiratórias quanto expiratórias, beleza? Então só para a gente entender o aparelho. Isso aqui do lado, né, que parece sei lá, um headphone, né, um fone de ouvido, é o chip nasal, né, o clipe nasal, perdão. Então esse clipe nasal, o paciente ele vai utilizar para ele neutralizar ali a respiração nasal e utilizar só a força ali realmente através da boca, né? Não da boca em si, mas da musculatura inspiratória e expiratória, beleza? E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, a gente vai falar daqui a pouco, é o uso de compensações ali de musculatura acessória, principalmente musculatura da boca ali, o bucinador ali ao redor, beleza? Mas vamos lá, a gente falou que esse teste, a manovacometria, serve para avaliar a força dos músculos respiratórios. E aí a gente vai avaliar dois parâmetros que são muito importantes. Um desses parâmetros é a pressão inspiratória máxima, tá? Que a gente chama de PI max. E aí quando a gente pensa na pressão inspiratória, a gente precisa lembrar que a pressão inspiratória vai ser uma pressão negativa, porque a gente está criando um vácuo. Então a pressão inspiratória, PI max, ela vai ser uma pressão negativa, tá? O que é PI max? Pressão inspiratória máxima, certo? E aí a gente tem a PE max, que vai ser a pressão expiratória máxima. E aí, quando a gente fala da PE max, que é a pressão expiratória, ela vai ser uma pressão positiva. Então, PE max nada mais é do que a pressão expiratória máxima, certo? Então, esse teste, a manovacometria, ele é um teste não invasivo, então a gente pode realizar ele na clínica ali sem nenhum problema, sem nenhuma grande preocupação, então é um teste não invasivo. Além disso, ele vai fornecer dados que são extremamente importantes, tá? Tanto para a gente avaliar a condição inicial do paciente, como também para a reabilitação. Então, ele fornece dados importantes para esse processo de reabilitação. Eu consigo saber como que o paciente está no momento inicial, quando a gente começa a fazer as condutas com ele, né? E aí eu consigo comparar depois a evolução que ele teve depois de um certo tempo, eu consigo ver quais foram os resultados que ele teve nessa manovacometria e comparar com valores de normalidade. Então a gente também tem ali as equações e valores de normalidade. A gente vai falar de uma equação que é utilizada e que é validada para a população brasileira, mas existem diversas equações, várias tabelas com valores de normalidade que vão variar de acordo com
com a idade do paciente, né, sexo, então esses valores tendem a ser baseados ali tanto na idade quanto no sexo e algumas outras variáveis dependendo da equação que você vai utilizar, beleza? Bom, então é isso, basicamente, né? Algumas considerações que a gente precisa ter em relação à execução do teste, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho. Então, considerações que são importantes para a gente realizar esse teste. Então, a primeira coisa é a gente ter atenção com o uso da musculatura acessória quando o paciente vai realizar. Precisa ter atenção com o uso de músculos acessórios. Então a gente tem a musculatura ali facial, bucinador, por exemplo, né, que é aquele músculo que a gente usa quando a gente está segurando a boca ali cheia de água, né, com a bochecha cheia. Muitas vezes, quando o paciente ele vai fazer essa respiração forçada, ele acaba utilizando essa musculatura. E aí a gente tem uma alteração nos valores da pressão expiratória, que acaba sendo um pouco maior, tá? Por conta dessa utilização. Então a gente precisa ter cuidado ali. O ideal é que a gente coloque a mão ali na bochecha do paciente para evitar que ele utilize musculatura acessória, beleza? Outra coisa que é importante é a gente realizar o teste de forma prolongada, de forma padronizada, né? Realizar de forma certo? E aí quando eu falo de forma padronizada, é sempre utilizar a mesma posição, né? Então, na clínica, o que a gente adota para ficar mais fácil é fazer sempre com o paciente sentado. Só que a gente pode ter, né, quando a gente vai buscar dentro dos artigos, diferentes posições. Então, por exemplo, o paciente que está numa situação de hospitalização, ele pode fazer esse exame de vacometria deitado, né? Ou a gente pode fazer com o paciente em pé. Então, a gente tem várias formas diferentes que podem ser realizadas com valores preditivos para cada uma. Mas o ideal é a gente escolher, né, um padrão para realizar o teste com o nosso paciente e fazer sempre daquela forma. Então, por exemplo, aqui, postura sentado, certo? Seria o ideal ali. E além disso, em relação às tentativas, né, o paciente ele vai realizar. Então a gente tem ali a realização de até 5 tentativas. E dessas 5 tentativas, a gente precisa ter pelo menos 3 tentativas válidas, né? Ou 3 tentativas boas. O que seriam essas tentativas válidas? Basicamente, a gente precisa que elas sejam reprodutíveis, né? Então, essas válidas aqui, elas precisam ser reprodutíveis. Ou com uma diferença ali de menos de 10%. Então, o que seria isso? Vamos supor que o paciente ele foi fazer uma pressão expiratória máxima. Então, o paciente foi fazer uma pressão expiratória máxima. E aí, na primeira tentativa, ele fez 60, né? Estava se familiarizando ali ainda. Na segunda, ele fez 80. 80 o quê? Centímetros de água, né? Lembra que a medida que a gente usa aqui é centímetros de água. Na terceira, ele fez 85. Na quarta, ele fez 86. Na quinta, ele fez ali, enfim, 80 e pouco. Às vezes a gente não precisa fazer a quinta. Por quê? Se o paciente ele fez 3, que são válidas, né? Ou seja, são reprodutíveis, não tem uma variação maior do que 10%, tá? O que seria uma variação maior que 10% aqui? Se ele tivesse, por exemplo, uma pontuação, né, maior do que 8 de diferença, então ficou numa média ali de 80, 85 mais ou menos. Então a gente conseguiu reproduzir, né, 3 tentativas com uma variação menor do que 10%. Então nesse caso já é uma medida válida, beleza? Caso o paciente não consiga, né, a gente pode, em alguns casos, realizar mais do que 5 tentativas, só que a gente tem que lembrar que se ficar fazendo um monte de vezes, o paciente ele tem a questão do aprendizado, né? Então ele aprende a fazer o movimento e talvez possa influenciar. Então o ideal é a gente tentar realizar até 5 tentativas, sendo que 3 delas precisam ser reprodutíveis para serem considerados válidas, tá? Isso serve tanto para ins quanto para ex. Em relação ao protocolo que a gente vai utilizar, quando a gente pensa no protocolo que a gente vai utilizar, então é muito simples, tá? A gente precisa explicar para o paciente de forma clara o que ele vai fazer. E aí, para a pressão expiratória máxima, para PI max, a gente vai solicitar para o paciente que ele faça uma inspiração até o volume residual. Em seguida, ele vai inspirar com força máxima. Então, primeiro, ele vai fazer uma expiração até o volume residual, certo?
Então ele vai expirar totalmente e aí em seguida ele vai fazer uma inspiração com força máxima. Beleza? Já para PE max, que é a pressão expiratória máxima, vai ser o contrário. Então eu vou pedir para o paciente realizar uma inspiração máxima. Então a primeira coisa que ele vai fazer é realizar uma inspiração máxima. Então ele vai atingir o volume de reserva INS. Em seguida eu vou pedir para ele fazer uma expiração com força máxima. Certo? Então vocês vão ver que é bem parecido. Então, alguns detalhes só relembrando, a gente precisa realizar de forma padronizada, então sempre com a mesma posição. Dá pra gente colocar aqui, então faço com o paciente sentado, certo? Precisa ter atenção com o uso da musculatura acessória, então se ele está utilizando a musculatura orofacial ali para fazer o movimento, né, talvez ali. E também orientar o paciente a não morder ali o bocal, né, enfim. E a partir dessa avaliação, a gente vai ter um resultado, certo? A gente vai ver ali o valor que o paciente conseguiu atingir, tanto de Pmax quanto de Pemax. E esse resultado ele vai variar, então existem algumas variáveis que vão influenciar no resultado. E a gente utiliza elas até para alguns cálculos. Então, por exemplo, a idade do paciente vai influenciar, né? Então a gente tende a ter ali, por exemplo, acima dos 20 anos, a gente tende a ter uma diminuição de mais ou menos 0,5 centímetros de água por ano. Então a gente começa a perder força na musculatura respiratória. Mas, se você for um atleta, por exemplo, pode ser que você tenha um aumento, né? Ou se for um jovem que pratica atividade física, enfim. Existem diferenças em relação ao sexo também. E aí, homens, por exemplo, tendem a conseguir alcançar valores maiores do que as mulheres, de uma forma geral. E também a condição física do paciente, né? Então, a condição física, se é uma pessoa bem condicionada, um indivíduo sedentário, a gente pode ter também alterações. E aí, a partir disso, a gente tem algumas equações que são preditivas. Vou colocar uma equação aqui e aí em seguida a gente volta para dar uma olhada. Bom, então tá aqui a gente tem esse estudo, né, que basicamente ele trouxe esses valores de referência para a pressão respiratória máxima, para a pressão tanto respiratória quanto expiratória máxima na população brasileira através da manovacometria, né, e essas são as equações. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um indivíduo de 21 anos, seria eu, então vamos fazer aqui um cálculozinho para a gente usar como exemplo. Então vamos imaginar que eu vou calcular de um paciente homem com 21 anos, certo? Então meu paciente jovem, né, com 21 anos. Eu vou avaliar a Pmax dele. Então eu fiz a avaliação da Pmax e da Pmax, certo? Então coloquei lá, fiz todo o protocolo, o paciente sentado, né, expliquei para ele, orientei como que ele deveria realizar. E aí vamos supor que ele fez ali de Pmax 150 centímetros de água e de Pmax ele fez ali em torno de, sei lá, 170 centímetros de água. Isso que a gente está chutando. Então esses foram os resultados que a gente obteve na nossa avaliação, certo? Então esses foram os resultados. Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver quais seriam os valores previstos. Então se isso está dentro do previsto para a idade dele ou não. E como que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar ali. Então a gente tem aqui que para calcular a Pmax do indivíduo homem, a equação é menos 1,24 vezes a idade. Então no caso aqui eu já vou substituir vezes 21 mais 232,37. Então primeiro eu vou fazer a multiplicação, né? Então vai dar aqui 1,24 vezes 21, fiz na calculadora, vai dar 26,04. Só que é negativo, então vai dar menos 26,04 mais 232,37. E agora eu tenho que fazer regra de sinal.
É matemática básica. Então, se eu tenho mais com mais, dá mais. Se eu tenho menos com menos, dá mais. Se eu tenho mais com menos, dá menos. Então, aqui a gente tem o mais e o menos. Então, é como se eu pegasse 232 e subtraísse 26. E aí, no caso, o resultado aqui vai ser 206,33. Então, esse aqui, né, vai ser o valor da PI max. E a PI max é um valor negativo. Então, vai ser aqui menos, né, 206,33, beleza? Então, lembra que sempre que a gente falar de PI max, né, pressão inspiratória, a gente está falando de um vácuo. Então, a pressão vai ser negativa. Então, aqui no final a gente coloca esse menos. Então, aqui, né, no caso do indivíduo, esqueci de colocar, mas deu menos 150. Né? Então, esse foi o resultado que a gente obteve. O valor de referência para esse indivíduo de PI max era 206. Então, ele está um pouco abaixo do recomendado, beleza? A gente vai falar de outros valores também, que são valores que são considerados muito ruins, tá? Daqui a pouquinho. E aí, se eu fizer o cálculo da Pmax, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu fiz o cálculo da Pmax ali, né? E deu esse valor de 206. Deixa eu copiar e colar ele aqui, pra gente deixar ali na continha. Então, 206. Agora eu vou calcular a Pmax, a pressão expiratória máxima. Então, vou fazer a mesma coisa. Menos 1,26 vezes a idade do nosso paciente, que é 21 anos, mais 183,31. Resolvo a primeira multiplicação. Então, aqui vai dar 26,46 menos, né, 26,46 mais 183,31. E aí o resultado aqui vai ser 156,85, beleza? E aí, como a gente está falando de PE max, aqui a gente vai ter um valor positivo. Então, aqui a gente está falando de valor positivo de 156 centímetros de água. Então, a força expiratória, nesse caso aqui, como a gente está usando um valor que é um valor que foi inventado agora, ele acabou dando um pouco a mais ali do recomendado, né? Mas enfim, a gente está falando de valores aleatórios ali que eu inventei na hora só para a gente ter uma ideia, beleza? Então, para isso que servem as equações. As equações são formas de a gente conseguir valores mais próximos daquilo que seriam os valores reais, beleza? Agora, existem também alguns valores de referência que são importantes porque são valores que são dados somente para a pressão inspiratória máxima. E abaixo desses valores, eles são como se fossem notas de corte para a gente identificar alterações significativas. Então, a gente tem aqui alguns valores de referência que a gente pode utilizar também, né, para pressão inspiratória máxima. Ou seja, para avaliar, por exemplo, se o paciente está num quadro de fraqueza muscular considerável, num quadro de falência respiratória, por exemplo. Tá? E eles também vão ser dados ali em centímetros de água. Então, por exemplo, né, para Pmax. Então, se o paciente está com uma Pmax entre menos 75 a menos 45, né, a gente considera que o paciente está numa situação de fraqueza da musculatura respiratória, então, uma fraqueza importante. Menos 45 a menos 25, o paciente ele já está num quadro de fadiga respiratória. E abaixo de 25, aí o paciente está entrando num quadro de falência respiratória. Beleza? Então, esses são os valores importantes. Então, uma vez que eu vejo um paciente com uma pressão inspiratória máxima abaixo de 75, já é considerado preocupante. Beleza? Então, esses são alguns valores ali para a gente ter como base. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, vamos só relembrar algumas coisas. A gente falou sobre essa equação que a gente utiliza como referência, né, para a gente calcular os valores preditos da manovacometria na população brasileira. A gente falou um pouquinho sobre como é que a gente faz a manovacometria, né? Falou sobre o aparelho, algumas considerações importantes e para que ela serve. Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo. Valeu, até mais.